A noite caiu suave sobre a floresta amazônica, como um véu de veludo escuro coberto de estrelas. Os pássaros noturnos cantavam suas canções misteriosas, e as árvores balançavam lentamente ao ritmo da brisa. Era uma noite comum, até que o céu se abriu em silêncio e uma estrela cadente cruzou o firmamento. Mas aquela estrela não era uma estrela. Ela mergulhou fundo nas matas, deixando um rastro de luz violeta, até pousar próxima ao velho rio Jaranduba. O som foi suave, como o pouso de uma pena. Caleb, um menino de 9 anos, ruivo como o fogo e com olhos que refletiam o céu limpo, observou o clarão entre as brechas dos galhos das grandes árvores. Viu isso, Sapeca? Sussurrou Caleb à sua fiel companheira, uma raposa ruiva e curiosa que sempre o acompanhava. Sapeca latiu baixinho e correu na frente, farejando o caminho. Na clareira onde a luz caíra, Caleb não encontrou um meteoro. Encontrou Billy, um ser pequeno, com pele violeta brilhante e olhos grandes como universos. Ele estava em pé, olhando ao redor com serenidade, como se já conhecesse aquele lugar. Você é de outro mundo? Perguntou Caleb, sem medo. Não respondeu o pequeno ser com palavras, mas Caleb ouviu dentro do coração: vim porque a floresta me chamou. Ela está sofrendo. Você tem nome? Sim, Billy. Me chamo Caleb, esta é a minha amiga Sapeca. Foi assim que começou a amizade entre os três. Juntos, perceberam que algo muito errado estava acontecendo na floresta. Animais estavam sumindo. As águas dos rios ficavam turvas. E sons estranhos ecoavam entre as árvores, sons metálicos, ameaçadores. Algo imenso estava despertando, que poderia destruir tudo. Mas Caleb, Billy e Sapeca tinham uma missão: proteger os animais. Proteger a floresta. Proteger o futuro. A Aliança dos Silenciosos capítulo 2. Nas noites seguintes, a floresta já não cantava como antes. Os grilos calaram-se. Os sapos não coachavam. E até os macacos, cheios de festa e barulho, estavam recolhidos, abraçados ao medo. Caleb sentia isso em cada folha pisada, em cada galho. O ar estava mais denso. A floresta estava perdendo sua voz. Billy tem algo errado, disse o menino. Ele acordou. O imenso, respondeu Billy. Quem? A criatura feita dos erros humanos. Metal com veneno. Fumaça com ganância. Ele se alimenta da destruição da natureza. Ele nasceu do que os homens deixaram de ouvir. Sapeca rosnou. Algo se movia ao longe, um passo pesado que fazia o chão tremer. O imenso estava vindo. Caleb sabia que não podiam lutar sozinhos. Era hora de unir os silenciosos. Os esquecidos. Os que não têm microfone, nem poder, mas que carregam a floresta nos ombros e no canto, os animais. Juntos, Billy, Sapeca e Caleb foram visitando um a um: o tatu velho, que guardava os túneis secretos sob a terra; a onça sagrada, que vigiava as trilhas dos caçadores; a coruja anciã, que via tudo do alto e conhecia as lendas que os humanos esqueceram; os botos rosados, que nadavam no rio poluído, mas ainda cantavam para a lua. Formaram então a Aliança dos Silenciosos. Não tinham armas, mas tinham sabedoria. Não tinham exércitos, mas tinham coragem. E nesse momento, Caleb ergueu um graveto como se fosse uma lança e gritou para a floresta: se os homens grandes não nos ouvem, faremos eco com as folhas. Se as autoridades se esquecem da vida que pulsa aqui, seremos memória viva. E que a COP33 escute. Não é a Terra que corre perigo. É o próprio futuro da humanidade. O primeiro encontro com o imenso capítulo 3. O silêncio da floresta era tão pesado que até o vento parecia pedir licença para passar. Caleb e Billy caminhavam lado a lado. Tinham quase a mesma altura, como se a amizade os nivelasse. Sapeca, de pelos avermelhados como o fogo antigo, e à frente, os sentidos atentos. À medida que se aproximavam da clareira dos ipês partidos, o chão começou a tremer. Um som grave, feito de metal arrastado e máquinas famintas, cortava o ar. E então, ele apareceu. O imenso. Nascido do lixo da humanidade, costurado com ferro, fumaça e ganância. Tinha braços como guindastes, tronco coberto de engrenagens,
e olhos feitos de telas quebradas que projetavam imagens horríveis. No peito, pendurado por cabos e arrogância, balançava um crachá: Operação Progresso. Autorizado por silêncio humano. Caleb deu um passo à frente. Seus pés descalços, sujos de floresta, enfrentaram os trilhos enferrujados daquela criatura. Você não nasceu do ventre da terra, disse Caleb. Você nasceu da preguiça de pensar no amanhã. Billy ergueu os olhos violetas e disse: Você é o eco do descuido. Mas nós somos a semente do despertar. Sapeca rosnou. Os galhos se moveram. Corujas, onças, botos, capivaras, todos os animais estavam em silêncio, mas presentes. Os homens modernos chamam de progresso aquilo que mata devagar. Escondem seus medos em contratos, suas culpas em relatórios, e quando o mundo chora, pedem um estudo de impacto. Mas a floresta não lê planilhas. A floresta grita com folhas. E hoje, suas crianças a estão defendendo. Onde estão os adultos? Caleb segurou uma muda de árvore e a ergueu como escudo. Ela brilhou. Não era mágica. Era memória. Fogarel e os Heróis da Água capítulo 4. O céu escureceu sem nuvem nenhuma. Não era chuva, nem noite chegando. Era fumaça. Densa, quente e desesperada. O cheiro de floresta queimada invadia as narinas como um grito da terra. Galhos estalavam ao longe. Animais corriam em debandada, assustados, como se a floresta estivesse chorando em agonia. Caleb, olha aquilo! Gritou Sapeca, apontando para o alto das árvores. Tá pegando fogo. E estava mesmo. Um clarão alaranjado lambia as copas das árvores, engolindo tudo sem dó. Os pássaros piavam em voo cego, os veados corriam tropeçando nos arbustos, e até a coruja olhuda, tão calma, voava em círculos aflitos. Caleb arregalou os olhos. O fogo vinha vindo rápido. Muito rápido. E, no meio daquela correria, ele ouviu um barulhinho de água. Era um riozinho ali perto, quase escondido entre as pedras. Sapeca, com a inocência brilhando nos olhos, teve uma ideia: Caleb. Me ajuda a encher essas garrafinhas. Disse ela, puxando 2 garrafas PET amassadas que encontrara no chão. Se a gente jogar água, o fogo apaga, né? Caleb hesitou. Era perigoso demais. Sapeca, isso é fogo de verdade. A gente pode se queimar. Mas ela já corria pelo matinho, enchendo uma garrafinha atrás da outra, em um riozinho próximo. Como se fosse uma brincadeira de criança. E ali estava a beleza, era brincando que ela salvava vidas. Vocês vão morrer queimados. Gritou Billy, surgindo com seus olhos violetas acesos de preocupação. Deixa isso comigo. O pequeno flutuou até o coração do incêndio. Esticou o dedinho brilhante, com um gesto suave, como quem acaricia o vento, o fogo começou a apagar. CHHHHHHH. Chuufo. FSSHHH. O silêncio voltou como um milagre. A fumaça se dissolveu no ar como se nunca tivesse existido. Os animais pararam. As árvores gemidas se acalmaram. E Sapeca, com as mãozinhas cheias de água, olhou para Billy com um sorrisinho. Mas eu queria apagar também. Billy pousou no chão, sério, mas doce, e apagou. Sapeca. Foi o seu coração valente que me deu coragem. Caleb, com um olhar emocionado, abraçou os dois. E então, em meio às cinzas, Billy apontou para os restos de lixo espalhados. Isto aqui é culpa dos humanos. Disse, segurando uma bituca de cigarro ainda morna. Eles sobem nas máquinas, cortam as árvores, jogam lixo e depois dizem que foi acidente. Ele ergueu os olhos para o céu, como quem procura explicação nas estrelas. Que espécie é essa, que brinca de ser Deus e esquece de cuidar da criação? Sapeca, com a pureza que só as crianças têm, respondeu: a gente podia ensinar eles, né? E Billy sorriu pela primeira vez desde que chegou à Terra. Talvez por isso eu tenha vindo parar aqui. Para aprender com vocês a ensinar os adultos. Caleb então declarou: nós vamos proteger esta floresta. Nem que a gente tenha que virar fumaça para salvar cada raiz. E assim terminou o dia, com a floresta salva, mas ainda em alerta.
Porque o maior incêndio era aquele que queimava na ganância dos homens, e esse, nem mesmo Billy podia apagar sozinho. Sentados no chão sob a copa de um carvalho e em uma folha seca da Vitória Régia, os três heróis editaram uma mensagem às autoridades da COP33. Com o dedinho iluminado, Billy escrevia enquanto Caleb ditava as palavras. Carta dos Três Heróis aos Líderes do Mundo, capítulo 5. Senhores e senhoras autoridades das nações, e da COP33, nós não temos tronos, nem exércitos, nem bancos. Somos apenas três, uma raposa ligeira, um menino com cabelos da cor do fogo. Um pequeno ser vindo das estrelas. Que tem fogo nos dedos. Mas nossas vozes ecoam das matas vivas, dos rios sufocados e dos ventos tristes que já não brincam nas folhas. Escrevemos esta carta com o coração da terra. Vimos árvores queimando como velas no altar do descaso. Ouvimos o choro dos animais, expulsos de seus ninhos por máquinas que nunca dormem. Sentimos na pele o calor das chamas que devoram a esperança. E perguntamos: quantas florestas ainda terão que morrer para que o progresso pare de matar? Quantos rios secos gritarão em silêncio até que a sede do mundo desperte vocês? Nós somos pequenos, sim, mas em nossos pequenos corpos carregamos uma missão maior do que qualquer fronteira: salvar o que ainda pode ser salvo. Caleb, filho do amor e da justiça, caminha com coragem onde os adultos hesitam. Billy, o menino do céu, faz brotar água dos dedos onde a seca quer reinar. E eu, Sapeca, que outrora era apenas uma raposa curiosa, aprendi que a verdadeira esperteza está em cuidar, e não em explorar. Líderes, esta carta não é um pedido. É um clamor. De todas as árvores sem folhas, dos peixes sem mar, do céu sem canto. É um puxão de orelha dos pequenos aos grandes. Parem. Reflitam. Reflorestem. Parem de fingir que promessas são sementes. Elas não germinam. Reflitam sobre o legado que deixarão: um planeta habitável ou um cemitério verde? Reflorestem não apenas o chão, mas o coração das políticas públicas, da educação, da economia. O futuro não pode mais ser empurrado para amanhã. O amanhã depende do agora. Com coragem e esperança, Caleb, Billy e Sapeca, os três heróis da floresta, todos os diretos autorais da autora Maria Marques.